Saudações, caros e caras da disciplina de Sistemas Inteligentes Aplicados. Vamos hoje para a nossa aula número 8 e vamos começar a estudar o algoritmo, a técnica e o funcionamento das redes neurais artificiais. A gente vai fazer um esquema bem bacana. A gente vai começar pela primeira e mais básica técnica de rede neural, que é a aula de hoje, que é a técnica Perceptron. E vamos na próxima aula falar sobre as redes multicamadas, finalizando com um tópico extra, mais para o fim da disciplina, de aprendizagem profunda ou Deep Learning, fechando então 3 vistas diferentes sobre a área de redes neurais artificiais, que é de longe hoje uma das mais exploradas aí dentro da inteligência artificial. Bom, na aula de hoje então o foco é o Perceptron, que é o modelo mais simplório, o primeiro que deu origem lá nos anos 50 para os anos 60 a essa técnica, que hoje evoluiu bastante, e é um estado da arte fantástico para quem gosta de inteligência artificial e também aprendizado de máquina. Bom, então antes de começar aqui, hoje eu vou trazer para vocês, não música, tá? Não vou trazer uma música hoje, mas sim a indicação de um canal no YouTube para quem gosta de aprender sobre inteligência artificial e algoritmos e os fundamentos que regem essas áreas, tá? Eu vou trazer um canal que não é em português, não é brasileiro, tá? Mas ele possui legendas, tanto em português quanto em inglês. As legendas em inglês eu acho que são muito boas, dá para acompanhar. Vamos dar uma olhadinha aqui no canal, tá? Que é o do Three Brown, One Blue. É um canal que eu particularmente fui apresentado até por um integrante do nosso laboratório, do LAMIA, nosso laboratório de pesquisa, um integrante da área de visão computacional me mostrou esse canal há mais ou menos 2 meses atrás e eu adorei o conteúdo. Achei que para a explicação de técnicas e algoritmos que são complexos, o autor ele se dedica a trazer muitos exemplos e uma explicação muito didática para mostrar esse funcionamento. Então assim, o canal ele tem uns 5 anos de existência e ele percorre uma série de técnicas interessantes. Desde as áreas de inteligência artificial, ele também explica algumas coisas como, por exemplo, transformadas de Fourier, que são muito comuns em áreas como engenharia elétrica, por exemplo. Mas todo mundo que gosta de um bom algoritmo, de uma boa técnica aí com modelagem, ele traz isso muito bem explicado. Então vamos ver um videozinho aí, tá? Um pedacinho em que ele explica o que é uma rede neural com foco na área de aprendizagem profunda, que é um tópico esse da nossa disciplina. Veja um pedaço do vídeo aí. For a rock, I think I hardly need to motivate the relevance and importance of machine learning and neural networks to the present and to the future. But what I want to do here is show you what a neural network actually is, assuming no background, and to help visualize what it's doing. Not as a buzzword, but as a piece of math. My hope is just that you come away feeling like the structure itself is motivated, and to feel like you know what it means when you read or you hear about a neural network, quote-unquote, learning. This video is just going to be devoted to the structure component of that, and the following one is going to tackle learning. What we're going to do is put together a neural network that can learn to recognize handwritten digits. This is a somewhat classic example for introducing the topic. É isso aí, bem legal. Eu acho que vocês puderam ver, pela legenda rápida aí que deu para aparecer no vídeo, que assim como eu disse na disciplina nossa aqui, o foco é você não ser alguém que importa bibliotecas de algoritmos e roda os algoritmos em si, mas sim uma pessoa que consegue entender o fundamento, a matemática por trás do algoritmo e aí modelar ele para qualquer problema novo e também saber como reparametrizar ou modificar o algoritmo porque você entendeu a fundo. E foi bem essa frase que a gente viu no vídeo, Ele falou, se você não tem nenhum background sobre redes neurais, mas quer aprender ela em cima do seu fundamento matemático, esse vídeo é para você. Então eu acho que ele vai muito de encontro ao que a disciplina nossa também se propõe a fazer. Eu conheci o canal um pouco mais de um mês, aí eu maratonei ele nesse mês, vi quase todos os vídeos, recomendo a vocês acompanhar aí. É um canal excelente, um material assim único, e está totalmente de graça para a gente assistir. Mas bora lá, vamos voltar para a aula, vamos falar sobre as redes neurais aí, tá? Com foco na abordagem Perceptron. Bom, primeira coisa que é importante, a gente tem que falar que as redes neurais, então, elas são um paradigma único na inteligência artificial, porque eles conseguem se modificar em tantas subversões e sub-áreas que hoje em dia você pode se tornar um profissional só nas abordagens conexionistas, que são aquelas que montam estruturas conectadas de redes, que são as redes neurais, tá? A gente pode ver aqui que toda a inspiração de redes vem da ideia de conexões, porque uma rede, quando a gente pensa em rede, a gente pensa em network, a gente pensa nisso. Conexões que juntas fazem a força. Ou seja, o grande lance está na conexão.
né? A gente pode falar que um ponto sozinho não consegue ter tanta força, mas se você consegue conectar 100, 200, 1000 pontos juntos, esses pontos ganham uma força muito grande, porque a rede inteira ela aumenta a força como um todo, tá? Então a ideia é trabalhar esse princípio de rede que a gente vê aqui e também numa arquitetura paralela. Por que paralela? Porque o processamento é feito a todo momento por todas as conexões. Então é uma arquitetura que ela traz para a gente um paralelismo aí de processamento que é idêntico ao do cérebro humano. E é importante falar disso, tá? Porque a ideia, pessoal, da primeira rede neural foi sim se basear em um elemento muito importante do cérebro humano, tá? Que é digamos, o menor item que garante que o seu cérebro funcione e consiga raciocinar, tá certo? Que são os neurônios. Então a rede neural é baseada na ideia de neurônios, onde cada nó seria como se fosse um neurônio no cérebro humano, tá? A gente pode ver que os neurônios aqui, eles ligam e desligam em alguns milissegundos. Quer dizer, um neurônio está conectado a vários outros neurônios e ele pode ligar ou desligar para mudar o formato do processamento desses milhões de neurônios e modificar a forma que seu cérebro está funcionando. Então é muito interessante ver que o cérebro é uma máquina paralela fantástica e poderosíssima, muito à frente de qualquer computador que vai surgir aí nos próximos, né, décadas. Bom, essa aqui é a imagem do neurônio, tá? Eu acho bem legal trazer. A gente não está numa aula de biologia, nem sou conhecedor profundo disso, mas a estrutura do neurônio, né, e os seus itens, como por exemplo dendritos, axônios, eles mostram que realmente aqui embaixo, reparem, ó, é feita, né, uma conexão pelos terminais sinápticos. E os terminais sinápticos são sim a parte que inspiram a ideia de você conectar os nós. Assim como o neurônio se conecta a outros neurônios pelos terminais sinápticos, as redes neurais se conectam a outras partes internas dela, ou seja, os nós são conectados pelos terminais sinápticos também, tá? Então essa imagem que a gente traz, ela traz isso pra gente, né? Cada conexão seria um terminal sináptico aí fazendo a ligação. E é interessante perceber que as sinapses que os neurônios fazem umas com as outras são aí o motor, né, funcional do cérebro, né, para essa questão do pensamento, do aprendizado, assim por diante. Então ele fala aqui, ó, basicamente as sinapses elas fazem um movimento excitatório, né, onde você incrementa e faz uma soma no sinal, você acende o neurônio, ele passa para frente o sinal dele para outro neurônio, que passa para outro, para milhares. Essa questão do incremento está presente nas redes neurais também da inteligência artificial. E tem o inibidor, que é quando ele decrementa, né? No caso, ele não se liga, ele está apagado, mas ele faz isso porque nesse momento não é necessário o processamento daquele neurônio específico. Outra técnica também está embutida aí nas redes neurais artificiais. Bom, interessante a gente pensar que existem 3 paradigmas principais de redes neurais, tá? O Perceptron, que é o algoritmo mais simplório, bem simples em processamento e em resultados também, mas muito importante ser estudado porque ele é a base. E a aula de hoje, temos o Backpropagation, que é o principal algoritmo para redes multicamadas ou multiperceptrons, e as redes profundas, que são um tópico dessa disciplina que na última década, aí, desde 2012, tomou conta da área de inteligência artificial quando o assunto é técnica ou abordagem conexionista. Bom, essa aqui é uma imagem que eu gosto muito de olhar, tá? Porque basicamente ela traz uma imagem, né, do cara que criou a primeira ideia de uma rede neural, de um perceptron, de um neurônio artificial, que é o Rosenblatt, né, é uma foto dele na Universidade de Cornell, onde ele monta, né, num computador extremamente simples da época, uma ideia de processamento, de cálculo para fazer esse neurônio trabalhar, tá? Então tá aí uma imagem do cara que hoje consegue ver a técnica dele milhões de vezes mais avançada, rodando em dispositivos minúsculos, como os nossos computadores pessoais, celulares e assim por diante. Bom, a arquitetura, pessoal, do Perceptron é algo muito importante de se observar. E eu gosto de trazer ela rápido já, porque a gente tem que falar sobre as partes que compõem ela, tá? Então, um Perceptron é basicamente toda essa imagem aqui embaixo, tá? O principal é perceber que ele é feito numa disposição esquerda para direita, aonde na esquerda inicia-se o uso do Perceptron e ao final da direita termina o seu processamento. É bem simples de perceber quando você meio que generaliza os nomes, tá? Reparem, aqui eu tenho os sinais de entrada. Sinais de entrada são, então, os dados do meu problema, tá certo? Se tem um problema, então, que é, por exemplo, classificar aquele velho exemplo, vou ou não esperar no restaurante, e você tem atributos como, por exemplo, está chovendo, está cheio o restaurante, a sua fome, cada valor desse atributo vai ser um valor que entra num sinal de entrada. Então, os sinais de entrada podem variar de 1, né, até N, ou seja, um número de atributos que o seu problema tem. E a sua base de dados também possui, tá certo? Os atributos, pessoal, eles entram com o valor absoluto dele e aí eles são, né,
conectados para uma função agregadora. A palavra agregadora é muito importante porque ela agrega os dados de todos os neurônios aqui dentro, ou seja, ela soma eles usando um cálculo específico. E cada sinal de entrada, ele é, no caso aqui, multiplicado pelo peso, tá? Que são os Ws aqui, que são as setas, né, conectando aqui, os pesos sinápticos. Tá? Então, a primeira parte de um perceptron são os sinais de entrada que vão ser multiplicados, cada um pelo seu próprio peso sináptico, chegando até a função agregadora. Então, o trabalho da função agregadora é pegar todos os neurônios e a multiplicação deles pelos seus pesos e juntar aqui num valor específico. Fora os sinais de entrada, existe um segundo cara aqui que fica disposto na rede neural perceptron, que é o que a gente chama de bias ou bias. Tá? O bias é, na verdade, uma espécie de neurônio escondido, um neurônio extra, tá? Que faz o que, pessoal? Que, na verdade, ele não pega nenhum elemento da sua base de dados, mas ele passa, tá, um valor específico, ou seja, ele tem um peso específico aqui dele que ele leva para a função de agregação também, tá? Mas por que fazer o bias? Porque o bias funciona de forma independente. Não recebe nenhum sinal de entrada, mas ele reforça algum tipo de sinal pelo seu peso, tá certo? A função agregadora, pessoal, aqui é extremamente simplória. Reparem, é um somatório para todos os neurônios do peso vezes o valor do sinal de entrada. Ele só faz o somatório disso. E esse valor agregado é passado para uma das últimas partes do perceptron, que é a função de ativação. Vocês já viram a função de ativação lá na técnica de lógica fuzzy, tá? E a ideia aqui é bem parecida. A função de ativação modela um valor agregado para uma determinada saída. Ou seja, aqui a função de ativação é chamada de that is hold. O that is hold, pessoal, seria a função linear. Linear porque é extremamente simples, é apenas uma função que traz uma modelagem linear em formato de reta, tá? Para o valor agregado que você trouxe. A função de ativação, pessoal, aqui tem um funcionamento, né, bem linear, porque ela faz o seguinte: ela pergunta para você uma simples condição. O somatório da sua agregação aqui, todo o cálculo dela, é maior que zero? Porque se for maior que zero, eu vou soltar, eu vou ativar o sinal 1 na saída. E se for o contrário, se ela não for maior que zero, eu vou ativar o sinal -1 na função de saída. Então parece muito com a ideia de neurônio, né? Ligar ou desligar. Se você tem um somatório maior que zero, eu vou soltar 1, que é um valor de saída, né, digamos aí, ativado, ou eu vou, né, ativar o -1 e soltar ele como resultado de saída, se sua função agregadora não me retornar um valor maior que zero. Então, essa é a ideia da função that is hold. Muito simples, tá? Muito fácil de entender, porque este é o modelo mais simplório de rede neural. A gente vai ver nos próximos tópicos que a função de ativação de redes multicamadas, por exemplo, é bem mais complexa. E ela modela todos os seus dados de uma forma não linear para garantir o quê? Um melhor processamento e uma melhor generalização da informação para uma classificação. Então é basicamente o seguinte: se você tem uma arquitetura que recebe valores de entrada, multiplica por pesos, toda a ideia, pessoal, de aprendizado do perceptron está nos pesos. Porque se você tiver os pesos adequados, não importa qual sinal você receba, porque você recebe sempre sinais iguais, né? Dado que o seu problema tem uma base de dados que eu vou esperar se não estiver chovendo, se o restaurante não estiver cheio, se não estiver com muita fome, sempre serão dados assim. Então, os valores de entrada são sempre dentro de um volume esperado de entrada. Mas os pesos podem mudar. Se você achar a distribuição de pesos certas com bias, você consegue criar uma modelagem linear que te dá um resultado, né, correto, dado qual o seu trabalho de classificação. Então, pessoal, basicamente essa é a ideia do perceptron, muito simples, fazendo aí então uma modelagem linear sobre o seu problema. Bom, dito isso, a gente pode perceber uma coisa, pessoal: o perceptron é uma arquitetura supervisionada de aprendizado, então você tem que treinar ela, dado uma base, né, de dados que vai ter a parte de treinamento e a parte de testes. O treinamento ensina o quê, pessoal? Ensina o perceptron a colocar os pesos certos para modelar linearmente o seu problema, tá? Então, se o meu problema, por exemplo, for, eu quero saber se eu vou esperar ou não um restaurante. Se esse problema for linearmente separável, é possível traçar uma reta que separa os dados que informam quando você espera e não espera. O perceptron consegue fazer isso com treinamento. Ele vai ajustar os pesos até chegar nos pesos corretos para resolver o problema. Agora, se esse problema não for linearmente separável, ele não consegue resolver, tá? Porque a reta é a única função de ativação, né, que o perceptron, nesse formato aqui, utiliza. Bom, então o objetivo é você deixar o algoritmo conhecer sua base para ele
fazer isso aqui, ó, aprender a colocar ou a modificar até encontrar os pesos sinápticos corretos, tá bom? Bom, isso aqui tá, é só um exemplo de uma rede maior, onde tem vários perceptrons conectados, tá? É uma arquitetura possível que a gente vai estudar na próxima aula. Por enquanto, a nossa arquitetura é bem simples, com apenas aí, né, um neurônio único aqui, ó. Desculpem, apenas uma funçãozinha agregadora única aqui nesse lugar, certo? Continuando aqui então, a base que a gente vai fazer nessa aula é aprender a treinarmos um perceptron na mão mesmo, tá? Fazendo as contas no papel e depois levando isso para o algoritmo. Bom, então basicamente o perceptron ele possui apenas uma regra simples para ensinar os pesos certos para a rede, tá? Que é essa aqui, ó, é a função, né, no caso aí, de correção de pesos, tá? Que é chamada função erro, porque ela baseia no erro que a sua rede obteve para tentar corrigir os pesos. Então eu passo para ela um dado, uma base, ela vai começar a treinar. A cada passo de treinamento, ela pega um exemplo de entrada e tenta ver se ela acerta a classificação dele. Então, por exemplo, toma aqui essas entradas. Eu estou com fome, está chovendo, devo esperar para comer no restaurante? A rede fala, sim, deve. Mas na base, o resultado não era deve, era não deve. Se ela viu que ela errou, ela tem que aplicar esse algoritmo aqui, ó, para poder o quê? Corrigir os pesos, porque com os pesos atuais ela não consegue acertar os exemplos da base. Então ela vai corrigir pesos até encontrar uma distribuição de pesos que acerte aí todos os exemplos, tá? É bem simples, tá, pessoal? Aqui nós temos a função de correção. O W, como vocês viram lá atrás, tá? No caso, reparem aqui, ó, são os pesos sinápticos, tá? Então, basicamente, eu vou saber que o peso novo do meu neurônio, né, é igual ao peso antigo mais o delta desse peso antigo. O delta, pessoal, é essa funçãozinha aqui, tá? Que ela faz uma simples multiplicação aqui, que pega alguns valores que vocês vão entender daqui a pouco, tá? O primeiro deles é um valor, pessoal, fixo, é uma constante da arquitetura perceptron, tá? É aqui, né, pelo símbolo que a gente está vendo aqui, o chamado learning rate, que é a taxa de aprendizado, tá? É uma constante que multiplica para ver o quanto você vai ser ousado, digamos, em corrigir seus pesos. Se a taxa de aprendizado é baixa, a correção de pesos não vai fazer os pesos mudarem muito abruptamente, né? Agora, se o learning rate for alto, aí o seu perceptron vai tentar corrigir os pesos modificando radicalmente eles. Se o peso aqui era 0,5, eu vou trocar para 3, 4, 10,5. Né? Um salto aí bem grande. Se ele for pequeno, um 0,5 vira um 0,4, um 0,3, né? Um 0,6, algo bem próximo. Bom, então você multiplica o seu learning rate, tá, pessoal, por aqui o símbolo seria a saída desejada menos a saída obtida. Então vocês vão ver, pessoal, que o treinamento do perceptron é para cada entrada da base ver se acerta a classificação. Se ele erra, ele pega o seguinte, ele pega a diferença. Essa é a função de erro. Você pega a saída desejada, aqui eu esperava que a saída fosse 1 e não 0. Então se você esperava 1, qual foi a saída, no caso, obtida? 0. 1 menos 0, 1. E eu esperava, por exemplo, ao invés de 1, esperava um 0 como saída. Opa, então sua saída desejada era 0. Quanto você obteve? 1, que é a saída obtida. Então 0 menos 1 aí. Então essas são as variações possíveis que a gente vê muito, né, no perceptron. Como ele solta 0 ou 1, você esperava um 0, obteve 1, ou você esperava 1, obteve 0. E por último aqui nós temos o xi, que é nada mais do que o valor, tá, de entrada daquele neurônio que está sendo corrigido, do peso daquele neurônio. Então nesse caso aqui, ó, se eu fosse corrigir esse neurônio, tá, esse é o peso dele, esse é o valor de entrada dele. O meu x aqui, ó, seria no caso o x1. Pessoal, é muito importante perceber, tá, e a gente vai falar disso agora, o perceptron, quando ele erra uma entrada da base de dados no treinamento, ele corrige todos os pesos sinápticos, não somente o peso do neurônio que deu errado. Ele corrige todos, tá? Então, a ideia básica é essa, tá, pessoal? Alterar os pesos, tá, do perceptron se nós aí, no caso, acharmos um erro durante o treinamento, tá bom? Até fala aqui, né, sobre isso, né? O conjunto do treinamento tem que ser linearmente separável, como eu falei lá atrás, não pode ser um problema que não funciona uma reta para separar os exemplos, tá? Bom, então vamos lá. Esses aqui são os passos, tá, para você fazer, né, o algoritmo de treinamento do perceptron. Primeiro você, pessoal, faz, né, o teste por dado de entrada. Multiplica os sinais de entrada pelos pesos, tá? Leva para a função agregadora e vê pela função de ativação qual o sinal que ela solta, tá? E se o sinal que ela soltou é o errado para aquele exemplo, né, da base, você faz o quê? Você vai lá e faz a correção. Então aqui eu tenho agora para vocês um exemplo de como fazer o tratamento de neurônio, no caso aí, né, do perceptron, porque o perceptron só tem um neurônio, né? Essa é a ideia dele. Vamos voltar rapidinho aqui, né?
Perceptron possui apenas um neurônio e sinais de entrada para fazer, tá? Então só precisa poder corrigir este neurônio aqui, né, e os pesos das entradas que estão elencadas a ele, tá? Bom, vamos lá então. Ó, repare aqui, tá? Este aqui é um exemplo onde eu vou tentar ensinar este Perceptron a aprender a classificar a porta ou o operador AND, tá? Bom, o operador AND, para quem não conheça, é um operador bem simplório aí, né, pessoal, para poder, no caso, a gente ter um sinal de entrada e uma saída específica para qualquer tipo de uso, né? Seja aí algum tipo de modelagem que você faz, ou uma placa, um circuito em que você tem que modelar, né, algum tipo de operação de entrada e saída. As portas, né, AND, OR, NOT, NAND, XOR, são aí exemplos disso, tá? Muito usado aí para a gente fazer esse tipo de coisa. Então, olha só, aqui eu tenho a tabela verdade, que é, na verdade, a base de dados para treinar uma porta AND, né? Muito simples, porque a porta AND só pode receber, no caso, 2 sinais, e eles são binários. Então, eu recebo, por exemplo, 0 e 0, ou 0 e 1, ou 1 e 0, ou 1 e 1. Em todos os exemplos, a minha saída sempre é 0. Eu só solto 1 quando eu recebo 1 e 1, porque a porta AND, pessoal, é a porta E. O E só passa sinal quando recebe 2 elementos aí ativantes. É como se fosse, né, uma simbologia da tomada elétrica, né? Só passa energia quando recebe a entrada aí dos pinos que marcam, né, 2 excitações positivas aí para energia elétrica. Bom, vamos lá então. Com essa base, muito simples, eu quero ensinar um neurônio a sempre receber 2 entradas, tá? Saber qual a saída certa. Bom, e a gente viu lá atrás que para criar o Perceptron, o número de entradas que você vai ter aqui é o número de características do problema. Esse problema tem 2 características, a entrada A e a B. Então eu tenho 2 entradas aqui. Cada uma tem seus pesos, tá? E aqui está meu bias. Reparem, o bias só tem o peso dele diretamente ligado aqui à função agregadora, tá? E esses pesos iniciais, onde você colocou eles? Pessoal, são aleatórios, tá? Geralmente a ideia é começar com pesos aleatórios para deixar o algoritmo corrigir até chegar nos pesos certos. Olha só, pessoal, aqui eu fiz uma coisa diferente, tá? Eu coloquei um valor da minha função de ativação, tá? O meu valor de threshold, ou valor de linear, ele é 0.2. Quer dizer o quê, pessoal? Qualquer valor maior ou igual a 0.2 solta um resultado 1 como saída aqui. E qualquer valor, né, menor que 0.2 solta 0 como saída. Então eu modifiquei aqui para um valor específico que eu gosto. E o learning rate, a taxa de aprendizado, é 0.1, nossa constante para fazer a correção de pesos. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o primeiro treinamento aqui para ver se com esses pesos o Perceptron acerta todas, né, no caso aí, todas as saídas possíveis para a porta AND. Então olha só, eu gosto de fazer essa tabelinha aqui, tá? Ela é muito simples, eu tenho aqui então cada entrada, como que é feito o somatório aqui da função agregadora, tá? E qual que é a saída que ele vai me dar. Se tem erro, eu marco o erro aqui. Se não tem erro, eu marco o 0, porque ele classificou certo. Então, ó, primeira entrada, 0 e 0. O que eu espero de saída? 0. Entrada 0 e 1. O que eu espero de saída? 0 também. Entrada 1 e 0, eu espero 0. E entrada 1 e 1, eu espero 1. Vamos lá então, ó. Primeira parte, vamos ver como que ele se sai na entrada 0, 0. Na entrada 0, 0 aqui, ó, então eu recebo como valor, pessoal, no A, 0, no B, 0. 0 vezes 0.1, tá aqui, ó. 0 vezes 0.1, 0. Mais, função agregadora soma, ela é um somatório. Mais 0 do B vezes o próprio 0, que é o peso do B. 0 também, está aqui. Mais o valor do bias, que é menos 0.1. Então eu tenho um 0 aqui e um 0 aqui somados, e somados a um menos 0.1. Então o somatório agregado aqui é igual a menos 0.1, que é o valor do bias sozinho. Porque a entrada aqui dá 0 e 0 na entrada principal, vai zerar os pesos também. Bom, o que minha função de ativação faz quando recebe uma função agregada com valor menos 0.1? Ela solta um valor o quê? 0 como saída, porque menos 0.1 é menor que 0.2. Então, olha só, a saída é 0. Qual saída que eu queria aqui? 0 mesmo. Então, 0 menos 0 é 0, tá certo, não tem nenhum erro. Vamos agora para a próxima entrada. Eu passo agora um 0 no A e um 1 no B. Quando eu passo esse valor, a multiplicação fica como? Fica 0 vezes 0.1 mais 1 vezes 0. Infelizmente, 0 com 0.1 é 0. O 1 aqui, ó, do B multiplicado pelo 0 também dá 0. Então só tem o valor do bias aqui somando. Novamente vou ter menos 0.1. Felizmente, eu esperava aqui, olha só, uma saída 0. E menos 0.1 faz o neurônio soltar 0, sem nenhum erro.
Terceiro exemplo agora é o valor 1 para a entrada A e 0 para B. Então vai ficar agora, pessoal, 1, tá? Vezes, olha só, 1 vezes o 0.1, que é o peso dela, né? 1 de entrada, vezes 0.1, 0.1. Mais 0 do B vezes 0, 0. E somando o bias menos 0.1, eu vou ter então 0.1 do A mais menos 0.1 do bias, que é igual a 0 também. Aqui eu esperava um 0 de saída, então deu certo. Vamos para a última, 1 e 1. Então eu tenho 1 no A e 1 no B. 1 vezes 0.1, 0.1. 1 vezes 0, 0. 0.1, certo? Mais menos 0.1 do bias. De novo soltou 0. Aqui tem um problema. Aqui eu esperava, pessoal, uma saída de 1. A saída que eu obtive foi o quê? 0. Então, saída desejada, 1. Saída obtida, 0. 1 menos 0 é 1. Então tá aqui, ó, erro igual a 1. Pessoal, o algoritmo para o treinamento e começa a fazer o que agora? A correção de pesos, tá? Vou fazer uma vez só a correção, tá? E nos outros slides já vou mostrar os próximos passos do Perceptron já com os pesos corrigidos, tá? Reparem aqui, ó, vou chamar então, tá? Minha função para poder corrigir. Essa aqui, pessoal, é, no caso aí, a equação de correção. É o peso atual mais o delta dele. Então, primeiro eu tenho que achar o delta. Vamos para o delta? Muito simples. Eu falei para vocês que o Perceptron corrige cada entrada separadamente pelo seu peso, né? Então, olha só. Vamos corrigir primeiro o peso A. O peso A vai ser a taxa de aprendizagem, que é 0.1, vezes saída desejada 1, menos obtida 0. 1 menos 0, vezes o peso, né, o valor, desculpem, do xi naquela entrada. Como ele errou aqui, pessoal, nessa entrada, o valor do xi, que é o A, era 1. Então, vezes 1. Vai ficar, então, 1 menos 0, 1. 1 vezes 0.1, 0.1. 0.1 vezes 1, 0.1. Vamos para o B? O B vai ficar, então, o 0.1, que é a taxa de aprendizagem fixa, 1 menos 0, mesma coisa aqui, tá? E qual é o valor de B na hora que errou? O valor de B no momento do erro, tá, pessoal, era 1 também. Então, 1 fica aqui atrás. Dá o mesmo cálculo, 0.1. Vamos agora corrigir o bias, tá? Só tem uma diferença no cálculo, pessoal. Reparem, a equação do bias não tem xi, tá? Porque o bias não tem valor de entrada para ele, só tem o peso. Então, como é que fica o bias? O 0.1 está aprendizado, 1 menos 0 e só isso. Não tem o xi. Então, olha só. Aqui o bias, que no momento era menos 0.1, vai ficar como? Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, pessoal. Ó. Taxa de aprendizagem 0.1, 1 menos 0, 0.1. Então, olha só, esses valores aqui, pessoal, são os deltas, tá? Então, cada delta, eu vou fazer o quê? Somar com o peso antigo. Qual era o peso antigo do A? O A era 0.1. Então, olha só, 0.1 mais, qual é o seu delta? 0.1 também. 0.1 mais 0.1, 0.2. 0.2 é o novo peso do A, certo? B, qual que era o valor do peso antigo de B? 0. Qual o valor do delta dele? 0.1. 0 mais 0.1 dá 0.1. Tá? O novo peso do B é 0.1. Bias, qual o valor antigo do bias? Menos 0.1. Mais qual o delta? 0.1. Menos 0.1 mais 0.1, 0. O novo peso do bias é 0. Reparem, pessoal, por que chama a função do erro? Ele percebeu que o erro aqui, ó, foi porque deu um valor abaixo do esperado na saída. Então ele fez um cálculo para aumentar o valor dos pesos, para ver se corrige. Então esse cara que era negativo virou 0, esse que era 0.1 dobrou o valor e esse passou-se 0.1 agora, certo? Então reparem, ó, já tenho o mesmo Perceptron, só com os pesos novos. Faça a mesma coisa, tá, gente? Eu vou de novo fazer o teste para cada entrada. Ele vai passar certo na primeira, na segunda, mas a terceira vai ter um problema, tá? Na terceira, reparem só, na terceira eu vou ter 1 no A e 0 no B de entrada, então 1 vezes 0.2 é 0.2, 0 vezes 0.1 é 0, e então seria, o valor do bias é 0, então seria o 0.2 mais 0, dá 0.2 na saída. 0.2 ele retorna 1, e aqui ó, eu esperava 1, olha só, a terceira, ó, eu esperava um 0. Eu esperava um 0, obtive 1. Qual o erro? Menos 1. Então agora a correção de pesos feita novamente vai descer os valores. Reparem, ó, já tenho 0.1 no A, 0.1 no B, não mexeu nesse, e menos 0.1 no bias. O bias voltou a ser negativo. Terceira tentativa agora, pessoal, ele vai errar onde? No último de novo, olha só. Aqui no último, tá? Deu 0.1 a saída, que dá a saída 0, eu esperava 1. Corrigindo de novo, subo os valores. Agora eu tenho 0.2 no A, no B e 0 no bias. De novo eu vou ter um erro aqui, ó, tá? Mas agora no segundo ponto. Eu sempre paro, pessoal, na primeira vez que dá erro, tá? Ele dá erro nesse e nesse, ó. Mas como o erro foi aqui primeiro, eu corrijo com base nessa entrada aqui, ó.
Como o erro foi aqui, ele vai fazer o que agora, pessoal? Ele vai, de fato, descer os valores de novo. Então, olha só, eu vou ter 0.2 no A, 0.1 no B e 0 e menos 0.1 no bias. Esses valores aqui, pessoal, eles são valores de pesos que resolvem um problema, tá? Reparem só, todos os exemplos aqui, ó, passa positivamente, ó, nenhum erro. Por quê? Porque em todos os três primeiros, né, o bias negativo garante que ninguém aqui vai ser igual a 0.2, sempre tornando zero. E no fim, o bias tenta diminuir o valor, mas a soma por ter 1 e 1 aqui de A e B dá 0.3. 0.3 menos 0.1 é o 0.2 que passa 1 que funciona. Então, o Perceptron foi treinado até encontrar uma distribuição de pesos que resolve o problema dele, tá? Bom, é muito interessante pensar isso, pessoal, porque esse treinamento que eu fiz, ele ia encontrar um resultado, não importa a parametrização sua, tá? Se você colocasse um learning rate alto, ele ia demorar mais, porque ele dá saltos muito grandes nos pesos. Mas com um learning rate baixo o suficiente, igual eu falado lá atrás, ele sempre encontra, tá, uma distribuição de pesos que resolve o problema, se for linearmente separável, tá? Então reparem só aqui, ó, o treino da convergência mostra que a rede ela consegue achar os pesos certos num número finito, não fica infinitamente rodando, então ela vai conseguir parar no momento, tá? Se o problema, pessoal, aqui, ó, uma reta separar, e essa reta separa, né? Reparem só, nessa distribuição fictícia de valores aqui, ó, eu quero separar quem são os azuis e os vermelhos. Os valores deles em dois atributos aqui, ó, num x e num y, por exemplo, eles estão, ó, todos azuis de um lado, todos vermelhos de outro. Uma reta consegue separar eles. Então, o que o Perceptron faz, pessoal? Isso é muito interessante de ver visualmente. Eu gostaria muito de ter essa animação aqui para mostrar para vocês. Visualmente, cada vez que você corrige o peso, o Perceptron está criando uma reta nova. Então, às vezes, você tem os pesos que fazem uma reta que, ao invés de estar aqui, ela está aqui, por exemplo, ó, mais atrás. Ó. Vocês estão vendo? Tem até como, talvez, eu pegar aqui a ferramenta que mostra... Tem uma ferramenta que mostra um ponteiro aqui no PowerPoint. Mas eu vou gastar um tempo aqui até encontrar ela e vai demorar mais. Mas basicamente, olha só. Então o peso setentual pode pegar essa reta e colocar ela mais atrás. Onde ela vai cortar, olha só, aqui por exemplo, e vai ter separação de vermelhos e azuis, mas vão ter vermelhos do lado azul. A ideia do Perceptron é corrigir até encontrar essa reta aqui, ó, a perfeita que separa, né, os dados de forma linear e resolve o problema, tá? Então, pessoal, essa arquitetura simplória do Perceptron resolve apenas esses problemas simples, né? Porque se ele for igual aqui, ó, por exemplo, isso aqui é a porta end, tá, pessoal? Que a gente acabou de fazer, ó. O positivo único está aqui, que é 1 e 1, e todos os outros estão aqui, ó. Uma reta separa eles. Agora, já por exemplo, né, pessoal, um XOR não tem como, né? Reparem, ó. Se eu fizer uma reta aqui, ou aqui, ou aqui, não importa onde, você nunca vai achar uma reta que separa os positivos e os negativos, tá? Porque os dados estão muito próximos, mesmo eles pertencendo a classes diferentes. Nossa aula próxima, então, vai ser de rede multicamadas. Nós vamos aprender um modelo de redes neurais que conecta mais de um neurônio, ou seja, essa é a sacada. Quanto mais neurônios e mais funções de ativações conectadas, mais um eficiente algoritmo de retropropagação para corrigir os pesos, porque o Perceptron corrige os pesos de forma inteligente, né? Ele pega a função de erro. Essa mesma função, mas generalizada, de uma forma muito mais trabalhada, consegue também pegar múltiplas camadas conectadas e retornar o erro para encontrar onde tem que ser feito os ajustes de pesos. Então, essa arquitetura vai ser o nosso estudo na próxima aula, tá? Para ver como resolver problemas bem mais complexos, né? Começando pelo XOR aí, até problemas aí, igual de saber se eu consigo montar uma rede neural que me avisa quando eu posso ou não, né, esperar para comer no restaurante, tá? Que é um problema bem mais complexo, certo? Aqui tem só um exemplo, tá, de como a gente pode, por exemplo, resolver esse problema do XOR, tá? Reparem que aqui, ó, eu tenho as mesmas entradas, tá? Mas ao invés de um, eu tenho dois neurônios, o H1 e o H2. Reparem que cada neurônio, pessoal, é conectado a todos os sinais de entrada. O X1 conecta tanto o H1 quanto o H2, tá? Só que os pesos de cada conexão podem mudar. E a ideia básica da rede neural é essa, é achar um algoritmo que corrige esses pesos aqui, ó, da forma correta, para aí sim o neurônio passar para a saída final o valor certo, tá? Então nós temos aqui, tá? Olha só, a explicação básica. Este cara aqui modela a parte OR e esse cara aqui modela a parte AND, tá? Então um neurônio, pessoal, faz aqui, ó, uma modelagem que pega o OR, tá? A parte OR, e o outro que pega a parte AND, certo? Então esse é um exemplo simples, né? Colocando um neurônio a mais, porque já muda bastante o cálculo aí do Perceptron. A mesma fórmula de correção não funciona mais, tem que ser uma fórmula nova, tá?
mas a gente resolve colocando mais neurônios, mais camadas e aprofundando aí nesses conteúdos de redes neurais, certo? Aqui tem mais um exemplo, né, do que seria, por exemplo, uma rede multicamada, tá? Uma rede multicamada, então, ela tem essa capacidade aqui, né? As camadas ocultas, que são camadas de vários neurônios conectados a mais, em vez de ter apenas um único neurônio aqui, eu vou ter uma camada, que é um monte de neurônio junto, conectado aos pesos, e vou ter mais uma camada com um monte de neurônio, todos conectados a todos aqui, tá? Múltiplas conexões, o que faz ficar bem pesado o processamento. Mas aí com essa característica, eu começo a ter isso aqui, ó, a possibilidade de gerar essas funções convexas que englobam os dados certos. Então reparem aqui, ó, eu tenho dados vermelhos e azuis muito misturados, muito difícil de entender quem é quem. Então olha só, eu consigo capturar certinho, né, digamos, os limiares de separação usando uma arquitetura mais robusta, tá? Isso são as redes multicamadas. Aqui está um exemplo, tá um desenho de uma, tá aqui a parte de entrada, igual a gente viu antes. Em vez de ter um neurônio só, eu tenho 3 dessa mesma camada e eu adiciono mais uma camada ainda com mais neurônios. E elas se conectam à parte de saída. Tá? E aqui eu vou ter os resultados saindo. Por que 2 saídas? Porque esse problema aqui, né, ele pode ser o quê, pessoal? Ele pode ser, no caso, um problema multiclasse. Você não tem só uma classe sim ou não. Você tem um sim, não, talvez, pode ser. Ou igual o plano do restaurante, né? Ele é binário, mas ele poderia ter mais classes. Então, para cada classe que o problema tem, eu vou ter um neurônio de saída aqui e o que eu chego no final é a distribuição de probabilidade. Qual a probabilidade de ser sim? Qual de ser não? Qual de ser talvez? Qual de ser pode ser? A que tiver a maior probabilidade vai ser a saída que o algoritmo vai escolher. Então é bem interessante ver como que ele modifica aí para conseguir resolver problemas mais complexos. Mas esse papo para a próxima aula. Só queria adiantar para vocês verem como que é interessante essa arquitetura que iremos estudar ainda. Bom, a ideia agora é que eu vou passar para vocês ali esses exercícios de Perceptron, tá? A ideia nossa é poder, no caso aí, aplicar e aprender bastante sobre como funciona o Perceptron. Se aprender bem, entender as regionais multicamadas é um trabalho bem mais simples, porque você entendeu a sua arquitetura prévia, certo? Tá aí as referências, tá bom? Bom, muito obrigado a todos vocês, nos vemos na próxima aula. Até lá!